O Haddad diz com todas as letras, e o Ciro não negou, que em 2018 o acordo era Lula candidato, Ciro vice. Que o Ciro foi convidado para ser vice do Lula. E ainda disseram para o Ciro o seguinte: caso dê qualquer merda que eles não deixem o Lula concorrer, porque todos os advogados na época diziam que era impossível o Lula não concorrer, tá? Eu tive acesso a 2 ou 3 desses advogados e li um dos relatórios e eram vários argumentos jurídicos ali que não se poderia nunca tirar o Lula, porque não sei do que e tal. Então, o Lula ofereceu a vice-presidência para o Ciro naquele momento. Essa história é a história que o Haddad conta. E que o Ciro, então, vendo que, não acreditando que o Lula fosse tirado da eleição, e o Ciro também conhece direito, é professor de direito, ele deve ter olhado e disse, não, nunca vão tirar o Ciro, ele não teria aceitado. E, inclusive, teria feito uma proposta dele, Ciro, ser presidente e o Lula vice. E o Lula não aceitou. Caso ele tivesse aceitado, no momento em que o Lula fosse invalidado, o Ciro seria o candidato a presidente e o Haddad entraria como vice. Era esse o acordo. O Haddad conta que quando ele foi recolocar a chapa, porque quando o Lula é proibido de concorrer, há um tempo ali que o TSE permite que você altere a chapa. O Haddad conta que ele, pessoalmente, foi até o Ciro e ofereceu de novo para o Ciro ser o vice. Ali não fica bem claro se ele ofereceu para o Ciro ser o vice, ou se ele ofereceu que o Ciro podia ser presidente e ele vice, Haddad. Não fecha muito bem, eu não tenho essa informação. Mas houve ali uma tentativa de contato, conta inclusive que, se não me engano, eles tinham 48 horas para fazer a chapa, o Haddad ficou a noite toda tentando ligar e conversar e negociar, e disse que não deu, disse que não funcionou, porque o Ciro estava irredutível. E aí o Ciro deixou passar a chance de efetivamente ou ser o vice do Lula e acabar sendo eleito, né, porque era de se imaginar que ele teria chances de ser eleito ali se houvesse esse afunilamento, e depois ficar do lado na chapa do Haddad e obviamente sendo eleito ali, fazendo toda a diferença no Brasil. Ele deixou passar essas duas possibilidades. Mas para além dessas decisões eleitorais, que contam, são decisões eleitorais erradas, mas o Ciro também não tinha como saber. Se a gente fosse parar para pensar, não tem como saber, não tem como antecipar o futuro. Mas para além disso, o Ciro é um queimador de pontes, que nem a gente diz na política, né? O que é um queimador de pontes? É aquela criatura disruptiva, vocês conhecem isso no ambiente de trabalho. É aquele cara que passa o tempo todo queimando pontes e xingando os outros, e brigando, e arrumando rolo aqui, às vezes por bobagem, às vezes ele até tá certo. Mas ele vai criar uma briga, um cavalo de batalha por cima de uma questão que é desimportante, que vai trazer mais dissabor para ele do que algum tipo de vantagem. A gente conhece esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa costuma não se dar bem na política, porque a política é a arte de você conviver com as diferenças, especialmente essa política partidária, né? Não estou falando da política das disputas de poder na nossa vida e tal, estou falando dessa política partidária que a gente vê, eleitoral e tal, é a arte de você conviver com as diferenças, gente.